Aleluia. Ô, glória, né? Aleluia. Diga assim: eu sou de Cristo. Fala, eu sou de Jesus. Fala assim: eu vivo em outra dimensão. Fala, aonde o inimigo não pode me tocar. Fala assim: Espírito Santo, me conserva no meu lugar. Amém, querido? Sente só um momento. Eu vou explicar um negócio para vocês aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre batalha espiritual, tá? Tudo que você precisa saber é que as coisas, primeiro, elas são construídas no mundo espiritual. Depois que está lá no mundo espiritual, elas começam a ser executadas no plano físico, na dimensão, né, dos 5 sentidos, a nossa dimensão, que vive o nosso corpo. Mas o nosso corpo está nessa dimensão, mas o nosso espírito e a nossa alma, ela deve estar na dimensão de Deus, tá, gente? Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu postei hoje, né, mas vocês devem ter assistido, mas é assim, é um satanista, ele falando, né, como é que é o cristão para eles. E ele mostra assim, ele fala da estratégia que Satanás usa para poder trazer vocês a dimensão que eles podem entrar na nossa vida. Tá? Consegue pôr, Su? Será que o som está ligado? Hã? Está aberto o som? Então, o que nós temos que compreender, né? Às vezes a pessoa fica com dúvida, né? Eu devo frequentar a igreja? Né? Então você tem que entender que você estar na igreja faz parte de você ser de Cristo. Que a igreja é o corpo de Cristo. Não é a nossa igreja, ela é uma pequena parte, né? É como se fosse assim. A Bíblia fala assim que nós somos o povo adquirido para anunciar as grandezas de Deus. Nós somos nação santa. Então, nós somos príncipes de Deus. E quando nós nos reunimos, quando 2 ou 3 se reúnem, então ali começa já formar o quê? Formar o corpo de Jesus, ao qual, né, Deus começa a operar, liberando toda a autoridade que tem no céu e na terra. Quando eu estou junto com alguém, ou com um grupo, ou com alguém, em uma missão dada por Deus, então eu estou vivendo aqui na terra por essa missão, então eu sou de Deus por causa da missão. Uma coisa que Deus sempre me incomoda, né, que o Senhor fica me incomodando, é que cada membro da igreja ele tem que entender que ele passa a ser um missionário. Não tem como você ser do corpo de Cristo se você não assumir uma posição de serviço para Deus, no corpo de Jesus. E quando você está entrando no corpo de Cristo, entrando a serviço de Deus através da igreja, que às vezes a igreja ela pode servir por um tempo para te treinar, né? Mas aí você tem que assumir tua posição naquela igreja ou Deus vai te enviar para algum lugar. Mas nós temos que estar na missão que Deus tem para nós, no nosso ministério pessoal, envolvido no ministério maior, né? Então, se eu for essa igreja, eu estou protegido por Deus. Se eu sou igreja, eu sou protegido por Deus. Se eu sou o exército de Deus, eu sou protegido por Deus. E o diabo, ele não tem acesso a nós. Por quê? Porque nós vivemos numa dimensão diferente dele. Entende? Nós vivemos a dimensão de Cristo. E esse cara, ele é um satanista e ele conta aqui como é que eles fazem, como é que o diabo faz, como é que o satanista faz, para poder trazer nós, para ele poder entrar na nossa vida. Quer ver que legal? Pode tocar. Como que a magia negra pega? Se você estiver em Cristo, você está vibrando numa qualidade energética diferente. Eu não consigo te acessar. Eu consigo te acessar quando você desce.
quando você desce pro meu patamar. Então o que que esses magos negros, o que que esses feiticeiros ficam fazendo? Te alfinetando, te alfinetando, te alfinetando, te alfinetando. Aí quebra um carro, aí você acontece alguma coisa em casa, tal. Eu desço o seu padrão vibratório, aí sim eu te acesso, aí sim eu te acerto. Então magia negra não funciona para todo mundo. Se o cara tiver uma fé inabalável, você não consegue acessar, cara. Ele fica invisível aos olhos de qualquer entidade. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque você não sabia disso, né? Olha aqui que ele fala. Se eu tiver uma fé inabalável, eu fico invisível. Eles não têm como nos alcançar. Isso, olha bem, os satanistas, os caras que mexem com magia negra, ele não tem acesso à vida de uma pessoa que tem fé em Cristo. Só que daí eles têm um trabalho lá para poder pegar a gente, né? Então o que que eles fazem? Eles começam, ele falou fretar, né? O que que é? Ele começa a fazer acontecer coisas na nossa vida para nós sair. Sabe para quê? Para nós, diga comigo, murmurar, falei. Fala, reclamar, ficar descontente. Então, olha bem, se nós começarmos a entender, né, que Deus quer que nós sejamos alegres em tudo, é porque nós estamos protegidos. Se Deus quer que nós possamos estar dando graças a tudo, é porque nós vamos estar protegidos. Porque o que o inimigo faz? Ele faz acontecer alguma coisinha no seu trabalho, alguma coisinha, ele usa uma pessoa lá, coisa lá, te ofende, te machuca, te não sei o quê, e traz você para o nível dele. Aí a macumba e o feitiço pode te atingir. Isto. Porque quando nós damos importância a algo, aquilo se torna o nosso Deus. E nós saímos da dimensão de Cristo e começamos a andar na dimensão dos homens. E na dimensão dos homens, dos homens é a dimensão do mundo, né? É os valores do mundo. E o príncipe deste mundo é quem? Satanás. Pegaram? Jesus, ele tem toda a autoridade sobre o mundo, mas o diabo é o príncipe deste mundo. É muito importante nós entender que quando Deus foi fazer a reunião com seus filhos, dizem que chegou Satanás lá no meio deles. E tem, né, uma versão desse versículo que fala, né, que Satanás chegou lá no meio deles porque Satanás estava requerendo os seus direitos sobre a vida de Jó. Porque Satanás não foi lá, ele não tinha autoridade para chegar lá, a não ser que fosse para exercer algo de direito que ele tinha. Então, o inimigo, ele é o príncipe desse mundo porque ele adquiriu direitos para isso. E que direito que ele adquiriu? Ele adquiriu quando o homem deixou de obedecer a Deus. Quando o homem deixou de comer da árvore da vida e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é assim: eu aprendo e faço o que eu entendi. Faço o que eu acho melhor. Agora, o que é a árvore da vida? Eu vou ouvir o que Deus fala e vou obedecer mesmo sem entender. Por quê? Porque eu estou obedecendo quem me fala e não quem eu entendo. Não o que eu entendo. Estou obedecendo quem fala comigo. E tudo que Deus nos ensina a fazer na palavra é só para obedecer Ele. Então, Satanás, ele chegou, né, diante de Deus e foi requerer Jó. Por quê? Porque ele não tinha acesso a Jó. Certo? Então vamos lá. Jó capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Na terra de Uz morava um homem
chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava fazer nada de errado, nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era um homem mais rico do que todos o do Oriente. Os filhos de Jó iam à casa um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício a favor de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos teus filhos poderia ter pecado, ofendido a Deus em pensamento, não é nem ato, pensamento. Chegou um dia em que os servidores de celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: eu estive dando uma volta pela terra, passeando aqui e por ali. E aí o Senhor disse: você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme, procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: aqui que é o segredo, olha bem. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, e a sua família, e tudo o que ele tem. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus de novo? Querido, até Satanás tem que pregar para nós, porque não é para converter, né? Para levar a sério as coisas de Deus, né? Olha que Satanás fala aqui, ó. Olha que ele fala, ó. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à sua família. E a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é um homem que tem mais cabeça de gado. Mas tira-lhe tudo o que é dele, e verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Bom, então, nós conhecemos a história que Deus permitiu. Por que Deus permitiu, né? Porque Deus, ele é justo. Ele precisava justificar tudo que ele fazia para Jó de uma maneira contrária do que estava acontecendo, né? E Deus permitiu. Como Jó era esperto, na hora que Jó perdeu tudo, então ele dobrou o joelho, rasgou as vestes, jogou cinza, e ele disse assim: nu eu nasci, e nu eu voltarei. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tirou. E ele falou: glória a Deus. Então, isso mostra que Jó amava a Deus acima de todas as coisas.
Isso mostrava que Deus era justo em não deixar com que Jó sofresse nenhum mal, nem ele, nem sua família. A nossa família, ela pode ser de pá virada. Se você for um homem de Deus, Deus mostra para mim direto. Ele não deixa a coisa acontecer para os meus filhos, para os meus netos, para os meus coisas, para não me prejudicar a mim. Deus já falou isso para mim. Meus parentes vivem do jeito que eles querem lá, né? Mas, para não prejudicar, Deus guarda a nossa família. Então, quando eu quero que vocês entendam o que eu estou pregando, que eu estou ensinando para vocês, é que se vocês se apegarem a Cristo, seguir os seus princípios, princípio de autoridade, princípio de igreja, princípio de reunião, os princípios fundamentais de Deus, e se você seguir ele, proteger eles, Deus não só vai guardar a tua vida, Deus vai guardar tudo que te é necessário. Então, vamos supor assim, os nossos pais, né, eles vão ser abençoados por causa de nós sermos servos de Deus. Os nossos filhos vão ser abençoados. Querido, às vezes o pai fica querendo estudar o filho, proteger, guardar, fazer o melhor para o futuro do teu filho. A melhor coisa que um pai pode deixar para o filho é ele ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você for um homem, uma mulher de Deus, daquele um que segue todos os princípios de Deus, né, não tem herança maior para os seus filhos do que você agradar a Deus e Deus ter que cuidar dos seus filhos por amor a ti. Né? Quando eu ouvi falar a primeira vez da irmã Maria do Monte, que Deus me deu a honra, né, de conhecer ela vindo no nosso ministério, né, porque era um sonho meu de crente novo, conhecer a Maria do Monte. Então a Maria do Monte ela é bem famosa, né? Então ela conta assim no CD de gravação dela que ela entrou dentro do avião e a primeira coisa que ela falou para a turma daquele avião falou assim: olha, vocês têm muita sorte de eu estar aqui. Porque o fato de eu estar aqui dentro, né, garante que vocês não vão morrer. Porque Deus não vai deixar acontecer nada com o avião que um servo dele entra. Amém, querido? As coisas que dela podem acontecer só dentro do propósito de Deus, mas não dentro do plano do diabo. Diga comigo assim: se eu for fiel a Deus, as coisas só vão acontecer dentro do propósito de Deus. E não no plano do diabo, falei. Amém? É bom a gente decorar isso. Então, quando o diabo, querido, ele quer te pegar, então ele vai fazer você ter razão em alguma coisa para você quebrar o princípio de Deus. Por exemplo, sair da igreja. Ele vai fazer você ter uma razão, ter um porquê, e ter um não sei o quê, e papapá, e você vai pegar e sair da igreja. É tudo que o diabo quer. Aí daí a obra dele começa a ser acessada na tua vida. Parar de orar. Né? Você para de orar. Aí você para de ter o poder de Deus na tua vida. Né? E o diabo vai achar mais fácil acessar a sua vida. Então nós temos, quanto mais nós nos apegamos a sermos servos de Deus, né? Mas uma coisa que você tem que saber, querido, é que para você não dar brecha para o diabo, você tem que conhecer a palavra de Deus, para poder você mudar os teus pensamentos. Porque o diabo, ele começa a dirigir a vida das pessoas através dos pensamentos. Às vezes a turma fala assim: não, mas o diabo não sabe o que eu estou pensando. Ele não sabe o que você está pensando, mas quando ele fala com você, ele faz você pensar. Quando Deus fala com você, quando um anjo fala com você, ele fala em sonhos. Os sonhos acontecem dentro de onde, gente? Dentro do cérebro. Você sabia que quando Deus fala com você, ele fala através de sonho, e quando o diabo também fala através de sonho?
que é um pesadelo? Um pesadelo é um ataque maligno na sua mente, ela não é física, mas ela está acontecendo no mundo espiritual e você capta aquilo lá dentro do teu cérebro, porque o diabo tem acesso. Quando ele fala conosco, quando ele é um espírito, então ele faz nós pensar. Agora, quando você mesmo está pensando, ele não sabe o que você está pensando, mas ele olha o teu comportamento, ele pode interpretar o que você está pensando e até adivinhar, né? Até ter uma ideia, né, de que você está pensando. Mas, quando nós estamos usando a nossa mente, nós podemos ver o seguinte, né, que para nós pensarmos alguma coisa, nós temos uma outra pessoa dentro de nós que está ouvindo. Então, nós temos a alma e o espírito falando no nosso pensamento no mesmo tempo. Um fala, outro ouve. O outro fala, o outro ouve, né? Então, nós já temos duas pessoas dentro de nós. Você pode ver, ó. Quando eu penso alguma coisa, então, o meu pensamento vem da onde? Da onde vem meu pensamento? Né? Aí, na hora que eu penso, e eu trago a consciência ao meu pensamento, quer dizer, a minha consciência é como se fosse outra pessoa. Daí eu tenho uma imagem. Diga comigo, imaginação. Então, a minha imaginação, ela interpreta aquele pensamento, ela já traz uma interpretação. E no meio de tudo isso tem o coração, né? Então, a Bíblia fala que Deus, ele sonda o nosso coração. O nosso coração é o que vai nos dar o posicionamento nosso. E junto com o nosso posicionamento, a nossa maneira de interpretar as coisas. Então, quando eu interpretei aquilo, né? Aí eu penso assim, a Bíblia fala que é olhos mau, né? Eu falo assim, uma situação, eu olho para o Cassiano e falo, não, mas o Cassiano é ruim, hein, cara? O Cassiano é ruim, né? Quer dizer, eu já interpretei uma atitude dele, né? Agora, eu posso interpretar assim, não. O Cassiano deve estar querendo fazer alguma coisa boa com essa atitude, né? Então, se eu imaginar uma atitude do Cassiano e eu interpretar, aí vai estar revelando o meu coração. Pegaram, gente? Agora, olha bem, para mim ter um coração bom, não basta só decidir ter um coração bom, eu tenho que me reeducar, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que analisar, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que analisar, olhar com olhos bons as pessoas, né? Então, vai depender de uma mudança, diga comigo, uma mudança de mente. Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você tem que entender que você tem que ter uma transformação de mente. Olha o que diz em Romanos 12, né? O que diz em Romanos 12? E não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual que é o processo de transformar a nossa mente? É quando você começa a pegar o propósito de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para o seu serviço, o propósito de Deus para a tua igreja, o propósito de Deus, querido, para a tua saúde, para as tuas decisões da tua vida. Quando você começa a pegar os propósitos de Deus e colocar eles em todas as áreas da tua vida, a tua mente vai mudar. Por quê? Porque agora você está usando a tua mente para alcançar o propósito de Deus e não mais o seu. Se você for procurar o propósito teu, você vai pegar caminho errado mesmo, tendo uma mente transformada pela palavra. Por quê? Porque você vai usar agora a palavra de Deus, as bênçãos de Deus para os teus propósitos. Para mim ser famoso, para mim ter uma coisa, para mim ter... A maioria pega esse caminho errado. E nós temos que ter uma mente transformada
para o propósito de Deus. Essa mente, nós vamos olhar para o nosso trabalho, né? Nós vamos cuidar dele, porque agora nós estamos cuidando dele para Deus. E se é para Deus, algumas coisas que nós faríamos por causa de ser nosso, nós não vamos fazer mais, porque agora é de Deus. Então, põe para mim em 2 Coríntios 10, versículo 4. Como é que nós lutamos contra o diabo? Olha bem, vamos lá. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Quer dizer, não é do jeito que o mundo pensa, do jeito que nós pensamos para nós. As armas que nós usamos não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos o quê? E o que é uma ideia? Uma ideia é uma construção de um projeto, querido, de uma situação. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Vamos fazer um churrasco hoje. Então, o que é destruir ideias falsas? Vamos dar um exemplo assim, eu transformo o meu trabalho num propósito de Deus. Aí eu vou agir, com uma mente renovada, porque agora é para Cristo. Se eu for transformar o meu trabalho em algo para mim, aí eu vou começar a fazer as coisas do jeito que eu acho certo, e não de acordo com o propósito de Deus. E aonde, querido, que é o nosso maior problema na vida? É no nosso trabalho. Nosso trabalho é onde nós temos a nossa luta verdadeira. É aonde você, querido, faz alguma coisa para poder as coisas acontecer para Deus. Até mesmo, querido, para você comprar algo para o teu filho. Até mesmo para você fazer uma festinha para os seus amigos. Se você não for bem sucedido no seu trabalho, você é prejudicado a fazer as coisas que são importantes para você. E o que o diabo faz? Então ele usa também, mas é o nosso trabalho para poder matar, roubar e destruir. E se nós souber que a nossa estratégia é o nosso trabalho, então, por exemplo, assim, você começar a focar que você está ali porque Deus tem um plano naquele lugar, Deus tem um plano através de cada atitude tua naquele trabalho, você vai transformar o seu trabalho, então, na obra de Deus, e se você transformar ele numa obra de Deus para a tua vida, você começa a ficar invisível para o inimigo não tem acesso para você, nem os maiores satanistas da face da terra. E aonde é que o inimigo mais usa também, então, para penetrar na nossa vida, como diz o cara ali, que tem que dar uma fretada, para poder você entrar no nível deles, para poder eles ter acesso, para poder a magia negra funcionar na tua vida. Aonde ele mais vai usar o inimigo? Vamos, gente. É o nosso trabalho, aonde nós passamos a maior parte da nossa vida. É ali que ele vai fazer você desonrar o patrão, você desrespeitar, não obedecer, entende? É você não fazer o seu trabalho bem feito, porque se você não faz, porque se você não estiver fazendo bem feito, e você está fazendo para o homem, você está desrespeitando a rei de Deus, desonrando a Deus, dando brecha para o diabo, E se você estiver fazendo para Deus, então, você vai fazer bem feito. Então, e se você não estiver fazendo para Deus, você está em que nível? Aonde o inimigo pode te pegar. Se você não estiver fazendo para Deus, você está aonde o inimigo pode te controlar. Então, o crente, ele antes, entende, de qualquer coisa,
ele tem que sair da dimensão em que o inimigo pode te controlar, pode te pegar. E se você tem uma vida dedicada a Deus em tudo, entende? Dedicada a Deus em tudo, então aí, querido, é que o inimigo não pode pegar, mas você pode pegar ele do jeito que você quiser. Você vai ter autoridade. Quando eu vi o pastor Marcos Belli ministrar a primeira vez, então eu vi aqueles milagres acontecendo, e eu, depois de vários dias andando com ele, né? Aí um dia eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele apareceu assim como uma pessoa mesmo, e ele era fogo puro. E eu comecei a tremer, e de pavor, e se o Espírito Santo aproximasse de mim assim, 2, 3 dedos a mais do que ele estava, eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu entendi que era aquele interesse que eu estava naquele tipo de milagre que eu estava vendo acontecer instantâneo, né? Era um poder muito forte. E a partir daquele momento eu queria ficar longe do pastor Marcos Belli e não queria nem fazer parte dos cultos. Eu falei, rapaz, eu não roubo nenhum clipe de ninguém. Aí ele falou assim para mim, você paga 100% dos seus impostos? Eu falei, não. Então o que você é? Eu falei, ladrão. Ele falou, tá aí. Então, olha bem, Deus não vai cobrar isso de todo mundo. Mas para aquilo que eu estava desejando de Deus, andar na dimensão que eu tinha que andar em Deus, eu tinha que consertar aquilo no meu... Aonde, gente? No meu trabalho. E daí eu fiquei com a consciência bem tranquila que eu tinha. Você pode ver que ali não fala que Jó era 100% bom. Deus falava assim, e ele se esforça para não fazer nada de errado. Então, depois daquele tempo para cá, né, a minha vida é um esforço. Eu sou um cara terrível. Mas eu vivo me esforçando para não fazer nada de errado. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar esforçando para não fazer nada de errado, eu estou na dimensão de Deus e o maligno não pode me tocar. Correto, gente? E a gente lidando com pessoas é terrível. Por quê? Porque as pessoas, elas são usadas pelo inimigo sem saber. Porque se você sabe que você está sendo usado pelo inimigo, você faz alguma coisa, mas você não sabe. E são usadas pelo inimigo para quê? Para tirar a paz da gente, para atrapalhar a gente, E sabe quem que é o que mais são usados pelo inimigo? São os mais próximos. Então, se você decidir ser uma pessoa 100% de Deus, você vai notar que os mais próximos são o que mais atrapalha você andar em Deus. Mas nós temos que tomar uma posição que nós não podemos depender desses próximos. Por isso que Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é deixar, largar para lá. É você saber que só depende de você mesmo. Nem tua esposa você vai poder contar com ela para a tua vida de santidade. Nem o teu pastor. A decisão de estar em Cristo é tua. Só que daí depois você se reúne com aqueles que são de Cristo. Uma coisa que nós temos que separar, uma coisa é a seguinte. Uma coisa, o inimigo ele pode tocar nas pessoas, ele pode acabar com as pessoas, pode estar até servindo ao diabo, mas ninguém pode julgar ninguém. Se o cara um dia aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, ele é filho de Deus, ainda que ele for um filho pródigo. Ainda que ele for um filho que se desviou, que perdeu, ainda que ele for uma ovelha perdida. A igreja, ela pode ser boa, pode ser ruim, ela pode ser uma igreja top ou não, mas aí
todas as igrejas que confessam Jesus, que pregam Jesus, ela tem um dono. O diabo pode ter invadido a igreja, as pessoas podem estar pregando coisa que não é de Deus naquela igreja, mas aquela igreja é de Jesus, ela tem dono. E todos nós vamos prestar conta da igreja para Jesus. Entende? Você é chamado para fazer parte do corpo, você é um membro, você tem dons, tem talento, você tem qualidade, você tem... Cada um ajuda do jeito que pode, né? É igual, por exemplo, lógico que isso é uma coisa fácil de entender. Tem gente que tem facilidade de ganhar dinheiro, né? Ele então vai ter facilidade de contribuir na igreja. Tem gente que não tem habilidade de ganhar dinheiro, o dízimo dele não vai fazer nem cosca na igreja. Mas ele tem dons que pode fazer com que a igreja funcione. Que sem aquele dom, né, funcionando na igreja, ele tem talentos. Ele tem dom necessário. Eu já vi, né, o Espírito Santo dar dons de profecia maravilhosos para a pessoa que não tinha nem noção do que estava fazendo. E Deus usando ela. E Deus faz isso só para mostrar, né, que cada um é amado de Deus, é muito importante e pertence a Cristo. E aí o que nós temos que fazer como igreja? Temos que abraçar e não deixar o inimigo te atingir através dessas pessoas. Porque se você estiver em Cristo, você vai estar blindado. O inimigo vai usar as pessoas, mas você não será atingido. Amém, querido? Glória a Deus. E você está sabendo que o inimigo está usando aquela pessoa, às vezes é teu filho, às vezes é teu irmão, às vezes é teu pai, às vezes é o seu próximo, às vezes é até o teu membro preferido da igreja. O diabo está usando ele, mas você não pode abandonar. Entende? Mas você tem que se blindar. Porque a Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entende? Todas as coisas acontecem. Na igreja sempre vai ter problema e pessoas terríveis vêm na igreja. Mas nós temos que saber que Jesus quer salvar todos. Glória a Deus. Né? É igual agora está vindo uns meninos ali, querido, que só a graça. Dá vontade de falar, some daqui, né? Mas você não pode fazer isso. Né? Por quê? Porque para Deus, uma alma é a coisa mais importante do universo. E como é que você vai perder? Então nós precisamos compreender esse propósito de Deus. E se nós estiver junto com Deus nesse propósito, nós vamos transformar o nosso trabalho, nós vamos transformar a nossa igreja, nós vamos transformar a nossa família. Entende? E a transformação vai ser, aqui no nosso modo de pensar. Amém, querido? Glória a Deus. Então, nós precisamos vencer, não as batalhas só, nós precisamos vencer a guerra. Né? E o dia que essa guerra, nós temos que vencer nós. Diga comigo, nós, fala aí. Porque a guerra geral, você não precisa se esforçar muito. Você tem que vencer a tua guerra. Porque a guerra já está vencida por Jesus. Está tudo determinado. Você só precisa permanecer firme na obra de Deus. Entende, querido? Para você chegar lá junto com Jesus, contado com os valentes, contado com os seus servos. Lá em Malaquias, fala assim, né? Então vocês verão de novo a diferença que eu vou fazer de quem me serve e quem não me serve. Porque lá eles estavam murmurando. O que adianta servir a Deus? O que adianta servir a Deus? Os ímpios são mais felizes, eles prosperam, eles não sei o quê, né? Então, mas você só permaneça em Cristo. Permaneça na obra. Permaneça fazendo o teu melhor para Deus. Entende?
Não fica olhando se o ímpio está indo melhor do que o crente. Se o seu esforço está... Não, faça o teu melhor. Dentro do propósito de Deus, que é salvar as pessoas. Faça o teu melhor. Depois, querido, quando nós chegar lá no céu, nós vamos ver as pessoas que foram crente esquenta-banco e os servos de Deus diferente. Os servos de Deus sendo honrados. Entende? E vai chorar tanto aquele que não é servo de Deus, que Deus vai ter que enxugar a lágrima deles. Calma, também amo vocês também, fica tranquilo aí. Só que eles vão viver diferente dos servos de Deus para sempre. É isso que Jesus falou, ó, ajuntai tesouro no céu. Como é que eu posso juntar tesouro no céu, pastor, sendo que lá no meu trabalho eu estou trabalhando no secular? Você transformando o teu trabalho num lugar de santificação, num lugar de honrar a Deus. Quando você ganha, você não pode ter dó de pagar imposto. Entende? Se você ganha, já dá para você viver, ainda sobra um pouquinho, por que não pagar o imposto? Né? Por que nós quer trabalhar errado? Por que nós não procuramos trabalhar certo? Outra, o seu trabalho tem que ser honesto, transparente, tem que ser santo. Pegaram, gente? Tem que ser justo. Justo. Entende? Você tem que... Uma das coisas que a gente tem que aprender é que nós trabalhamos e temos que cumprir o propósito do nosso trabalho. Para santificar a nossa vida. Para que o diabo não possa não te tocar. Você já pensou que quando você está desrespeitando uma autoridade, a única coisa que você está fazendo, você está recebendo a fretada do inimigo para você rebaixar? Aí, o que o cara falou ali? Aí nós temos acesso. E depois que o diabo tem acesso, querido, ele pega o governo. E aí a pessoa vai ter razão. Vai ter razão. Vocês já viram quantas pessoas vocês viram, né, que saem da igreja porque tem razão em alguma coisa? E o que fizeram? Quebraram princípios. Não estavam dentro do princípio de Deus. Se rebaixar no nível dela, ela está com razão mesmo. Agora, se você colocar ela dentro dos princípios da palavra, de autoridade, de governo, princípio da igreja, tudo, né? Aí você vai ver que a pessoa está sem juízo. Está entregando a vida para Satanás. Amém, querido? Por que nós temos que trazer as pessoas para a igreja? Porque é uma maneira de o diabo olhar, né? Vocês sabiam que quando vocês saem para fora ali, o diabo sabe até de onde você é? Por quê? Porque tem seres angelicais andando com nós. E ele conhece as patentes dos anjos. Se você é um rebelde na igreja, ele sabe que você é. Se você não gosta de alguma coisa na igreja, ele sabe. Né? E quem mais o diabo quer governar a cabeça são as pessoas que têm cargo na igreja. Esse é o que o diabo mais quer. Entende? Porque daí os outros, eles vai ser mamata para o inimigo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar orando, tem que estar buscando a Deus, lendo a palavra. Pode. Som. A gente dá risada, mas é triste. Então, pastor falando, porque assim, a Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor e ao derredor estão as trevas. Então, os anjos do Senhor estão aqui, mas Satanás também está.
Ele está olhando na carinha de cada um, vendo o posicionamento de cada um, como cada um está reagindo a essa palavra. Então eu ouvi uma historinha assim que 2 capetas encontrou, um estava todo rasgado, todo descabelado, todo danado, e o outro tudo bonitinho, alinhadinho, com o terninho dele, tudo certinho. Aí o que estava bonitinho falou, nossa rapaz, de onde você está vindo? Ai, eu estou vindo da igreja. Mas da igreja? Ai, cheguei na igreja, uma velhinha já olhou para mim, já começou a repreender. E ali o povo começou a orar, dar glória a Deus e louvar o Senhor. Levei a maior surra naquela igreja. E o outro tudo bonitinho falou, e você? Ah, eu também estou vindo da igreja. Ah, mas você está vindo da igreja? Ah, não, lá o povo não canta, o povo não ora, o povo não dá glória a Deus, e lá eu posso vir a hora que eu quiser. Então é isso que o pastor está pregando, é o posicionamento nosso. Satanás, ele está em todo o tempo tentando nos tragar, mas vai depender daquilo que a gente faz com a palavra que a gente ouve. Então, olha bem. Põe para mim Colossenses 2,15, filha. Olha o que diz aí, ó. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Agora digam comigo assim, se alguém está em Cristo, é mais que vencedor. Então, olha bem, se você está em Cristo, você é invisível para o inimigo, por quê? Porque você não está na dimensão dele, não tem nem como o inimigo planejar na tua vida. Entende? Se você está em Cristo agora, você então pode buscar a cura, a libertação, a prosperidade, tudo, porque nós somos herdeiros com Cristo de todas as promessas. Mas não podemos buscar, queridos, só para momentos. Temos que buscar para um propósito eterno. Para que é a minha prosperidade? Para coisas eternas. Tá? Tiago 4,7. O que diz ali, ó? Tiago 4,7. Portanto, leiam para mim. Então preste bem atenção. Quando você erra, quando você dá uma fretada e o diabo entra, o que você faz? Jesus, me perdoa. E olha para aquele diabo e fala assim, sai em nome de Jesus. Pegaram? Preste bem atenção. Como é que você recebe uma cura que ela não acontece? Pastor, mas eu já recebi várias orações e a cura não acontece. Ela nunca vai acontecer, porque é o jeito que você pensa. Você tem que pegar e falar para aquela enfermidade. Enfermidade, saia de mim em nome de Jesus. Depois você vai confessar. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. E você permanece. E você pode ser curado através de médico, pode ser no coisa, mas você nunca pode ter um pensamento e uma frase negativa, senão você perdeu tudo, porque você tem autoridade. Quando você tem autoridade sobre a tua vida e você pensou e falou, eu não fui curado. Então o crente, o que a Bíblia fala? Se você disser e não duvidar no teu coração, crendo que se fará, será assim convosco. Então está falando aqui de um processo. Agora preste bem atenção. O pastor Marcos Belli, eu já vi ele fazer muito milagre de cura muito forte. Teve uma vez, que ele orou, o cara tinha só ferro na coxa. Ele pôs a mão, decretou, foi tirar raio-x, tinha virado osso.
Então, ele vai vir aqui fazer um trabalho, né? Se você vir, agora olha bem, aí você está buscando uma cura, né? De um poder, de um dom sobrenatural que funciona, que aí na igreja funciona, né? Eu mesmo, eu já fui usado para ressuscitar algumas pessoas que estavam mortas, de estar desenganada, né? Então Deus pode fazer isso. Quando você está vindo na igreja, busque esse poder não aconteceu, não pensa que você não foi curado. Você tem que continuar crendo que você foi curado. Pegaram? Agora, se você só crê naquele milagre de sinais e maravilhas, entende? Você vai... Ó, a Bíblia fala que alguns são curados. Ela fala que todos foram curados. Agora, diga comigo, mas nem todos creram, nem todos receberam a cura. É diferente, não é, gente? E pode acontecer até com o homem mais poderoso do mundo, o maior homem de fé do mundo. Ele não recebeu uma cura e morrer. Agora, uma coisa que a turma confunde, né? Tem enfermidade, né, que ela faz parte do processo natural. Um dia Deus chegou lá no rei e falou, prepara a tua casa porque vai morrer. E Deus reverteu, né, porque ele pediu perdão, ele colou lá, né, pediu para Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida. Diga comigo assim, a nossa vida é temporária. Vai chegar uma hora, querido, que não tem jeito, né? Deus vai te levar e nós não sabemos que jeito que ele vai te levar. Mas ele vai, uma hora ou outra, Deus vai te levar. Né? A gente espera que Deus leve nós no arrebatamento, mas... Vamos lá. Ó. Primeira Pedro 5:8. Vamos lá. Ó, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nós temos que ficar vigiando, por quê? Porque o inimigo, ele anda ao... E o anjo do Senhor? Ao nosso redor. Então, olha bem, Deus cerca não só a nossa vida, mas você precisa santificar o teu trabalho para Deus cercar tua finança, teu trabalho. Tudo que se diz respeito ao teu trabalho, você pode estar profanando e dando lugar para o diabo. Então, você comece a orar a Deus para poder você proteger o teu trabalho, seguindo princípios de Deus dentro do teu trabalho. Às vezes a pessoa vai falar assim, muitos chegam em mim e falam assim, pastor, mas não tem jeito. Não, você tem que falar assim, eu vou dar um jeito. Deus vai abrir as portas, eu vou conseguir. E você começa a orar e vai fazendo. Olha bem, como é que eu saí daquela situação com o negócio do imposto? Eu não podia, não tinha jeito. Aí o que eu fiz? Eu decidi fechar a loja, parar de trabalhar. Eu decidi não tocar mais meu negócio. Né? Resolvi fechar a porta. Aí Deus veio e me deu uma palavra. E usou até o Marcos Belli mesmo. Ele falou assim, ó. Deus só manda te dizer o seguinte. Vai devagar. E falou assim, porque tudo que faz com fé não é pecado. Se eu tivesse uma cabeça meio desviada, eu ia pensar o seguinte, né? Então, se eu estiver sonegando com fé, não é pecado. Não, não é isso. É que enquanto eu estava no processo, eu estava fazendo pela fé que eu iria conseguir fazer aquilo. Pegaram, gente? Então, dentro do processo, eu falei assim, não, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, era para mim ter fé que eu ia conseguir pagar todos os impostos. Amém, queridos? Então, aí, olha bem, aí, ó, o processo, mas com fé, que eu ia conseguir chegar lá. E consegui. E consegui.
consegui chegar lá. Deus abriu as portas. Deus foi fazendo os milagres dele e aconteceu. E daí o que aconteceu? Chegou o tempo, né, que eu comecei a me consagrar tudo, né, de uma maneira bem forte. Recebi uma unção bem poderosa através do ministério do Randy Clark. E comecei a fazer missão nas igrejas. E eu chegava nas igrejas, gente, era só bater o olho no pessoas com tumor, com câncer, ia sumindo tudo. Né? Até que Deus falou para mim, para e volta a trabalhar. E aí, né, a gente vê, né, que o trabalho da gente é diferente. A gente tem que conseguir fazer as coisas certas, né, fazer tudo certinho, mas a gente é um processo. Eu falo para Deus, Deus, eu quero trabalhar, ser empresário e ser daqueles homens mais usados por ti do mundo. Porque é impossível, né, que Deus não tenha poder para poder fazer isso. E eu aprendi assim, que se eu ficar totalmente dedicado a Deus, para mim hoje é simples ser um homem muito usado por Deus. Mas para ficar tocando negócio paralelo, né, e ser usado por Deus daquela maneira que eu fui usado na época que eu só me consagrava, é uma coisa bem difícil. Só que ainda, olha bem para vocês verem, né, com tudo isso, né, vira e mexe, né, a Deus está me usando para curar câncer, para fazer milagre, para fazer isso, fazer aquilo. Né? Se eu pegar e falar assim, eu vou lá no hospital, vou orar, as coisas acontecem. Quer dizer que Deus está me usando daquele jeito ainda, né? Só não usa mais porque eu não me dedico a isso. Glória a Deus. Então, o que é gostoso é o seguinte, é saber, né, que no mundo espiritual, a gente está em Cristo e a gente tem autoridade. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu e o pastor Dori, o Senhor falou para mim que os acidentes que estavam acontecendo, muito constante na rodovia, eu fui orar a Deus, né? Deus, esses acidentes, né? Não dá para o Senhor acabar com isso, né? Aí o Senhor falou que a culpa era minha. Eu falei, como minha? Eu te dei autoridade, você não exerce. Aí eu chamei o Dori e nós começamos toda sexta-feira a fazer ato profético. Foi quase 2 anos, né, Dori? Ou foi uns 2 anos? 2 anos nós indo. Nos 2 anos, querido, nos 2 anos, depois que cessou a morte, porque até nas 3 primeiras semanas, ou 4 primeiras semanas, né? Morreu um em cada lado contrário que nós ia. Nós não ia para cá, morria um lá. Nós foi para cá, morreu um para cá. Aí depois nós foi para lá, né? Morreu um em Itambaracá. Aí nós foi para o lado de... Aí nós foi para Itambaracá, morreu um para Batiá. Aí parou. Se eu não me engano, foi assim. Parou. Aí só morreu uma pessoa num terminal, em frente à fazendinha lá, bateu num coisa lá. 2 anos morreu uma pessoa. Morria 2, 3 toda semana. E foi, acho que mais de ano assim. 2 anos. Quando nós estávamos, assim, nos últimos dias que nós paramos, nós parou assim, nós fomos no penúltimo dia, o Espírito Santo falou para mim assim, para, que eu estou querendo fazer o juízo e vocês estão atrapalhando. Deus falou isso para mim. Só que eu achei que era coisa da minha cabeça, né? Então eu falei assim, então, Senhor, eu vou ter que ouvir da boca do Dorival também. Aí eu fiquei quieto. Na outra semana nós foi, mas já fomos bem, já estava no ar, assim, que era para parar, né? Daí eu parei o carro na encruzilhada ali, assim, naquela volta, e falei, fala, Dori, é para nós parar. E foi, se voltar a acontecer acidente, não é problema nosso. Aí nós paramos, né? Mas daí
Primeira semana já morreu um lá na curva grande lá, tal. Aí o Dori falou para mim assim, pastor, eu não estou sentindo nem um pouco de peso não. E de lá para cá, né, vocês viram que os acidentes hoje são normais? Tem de vez em quando, né? Mas não era seguido igual daquilo lá. Agora, presta bem para vocês verem, gente. Pensa bem para você ver que vitória que é isso. Deus te dá autoridade para bloquear, para acabar com o projeto do diabo. Isso não é uma coisa tremenda? Agora fala para mim, Deus faz acepção de pessoas? Vamos, gente? Deus tem filho predileto? Não. Então, o que você está fazendo? Né? Então, você tem que pensar o seguinte, se o meu pastor pode, eu também posso. Não com sentido de orgulho, de coisa, mas de saber que você está fora do propósito de Deus se você não assumir a tua posição de autoridade. Você tem que vir na igreja, ouvir a palavra, ler a Bíblia, vir participar dos cultos e tudo para se preparando para ir fazendo a obra de Deus na terra. Amém, querido? Glória a Deus. Fala assim, os caras podem fazer macumba, pode fazer o que? Você tem autoridade para desfazer. Mas quando você não tem, é quando você peca no seu trabalho. É quando você peca na tua igreja. O pecado é dar dente para o leão. É dar espaço para o diabo. E o pecado maior não é erro. O pecado maior é ferir princípios de Deus. Princípios de Deus fatais. Autoridade. Pegaram? Rebeldia, rebelião, inveja, ciúme. Pegaram, gente? Ciúme, mágoa, ressentimento, tristeza, descontentamento, falta de gratidão. Uma pessoa ingrata, querido, ela anda endemoniada. Pegaram? Então, tudo isso é uma coisa que nós temos que estar lutando contra. Sentiu? É normal, você ainda está no mundo, mas o que você vai fazer? Vai ser seu inimigo. Você vai vencer tua carne, você vai vencer a tua natureza. E com isso você começa a estar num lugar. Toda vez que eu estou obedecendo a Deus, eu entro no lugar onde Cristo está. Toda vez que eu desobedeço, eu entro aonde o diabo pode me tocar. Glória a Deus. Tem uma canção que diz assim, há um lugar onde há tristeza, né? Há um lugar. Então, querido, obedecer a Deus é entrar num lugar onde você está guardado e protegido. Amém? Agora vamos levantar para nós fazer a nossa oferta? Diga assim comigo, Senhor Jesus, hoje eu aprendi que é mais que te obedecer. Quando eu te obedeço, eu estou entrando na tua presença, assentando contigo no teu trono, para reinar. Senhor Jesus, hoje eu aprendi que o inimigo não pode me tocar, se eu estiver cumprindo o teu propósito. Amém, querido? Pode trazer tua oferta, mas você traz e faz assim, Senhor Deus, eu estou ofertando, mas eu quero que o Senhor me dê bastante dinheiro. Só fala assim, tá? Bem simples. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê bastante dinheiro para abrir a porta para Deus entrar na tua vida. Bom, uma das coisas que eu quero fechar o culto hoje é dizer o seguinte. Desde quando eu me converti, né? E esse deve ser o caminho para todo mundo.
Eu queria servir a Deus. Então esse era o propósito principal de eu estar vindo na igreja e estar buscando a Deus. Porque o meu propósito era servir a Deus. E então, na igreja é o melhor lugar que tem para você expressar, né, esse propósito. Quando você está envolvido na igreja, né, os anjos que são liberados para cuidar da igreja do Senhor, eles vão aonde você for, eles vão estar junto. Amém? E dentro da decisão que você toma, por quê? Porque Jesus ele falou, muitos são chamados. Então diga comigo, eu sou chamado para ser servo. Agora diga assim, mas eu preciso ser escolhido. Então Deus vai te escolher de acordo com o teu posicionamento, com o posicionamento do teu coração. Amém, querido? Então por isso é muito importante, né, nós estar cuidando da nossa própria vida. Né? Não deixar, querido, nada do que nós estamos envolvidos atrapalhar nós nesse propósito. Então você precisa cuidar da tua mente, do teu coração, dos teus olhos. Toma muito cuidado com o que você vê, com o que você assiste, com o que você, como você interpreta aquilo que... Porque não tem como não ver as coisas do mundo, mas como você está interpretando? Como é que está a janela da tua alma, né? Como é que você está vendo a política, a economia, os governos, o final dos tempos, né? Como que você está interpretando? Você já pegou um lado? Você pegou um lado, querido, você já se ferrou. Tá? Você pegou o lado esquerdo, você se ferrou. Você pegou o lado direito, você se ferrou. Porque esse é o governo deste mundo. Quando o diabo se manifestar, é mais fácil ele ser um Bolsonaro, um cara bom, um libertador, vai ser muito mais fácil do que ser uma pessoa contrária aí, né, vamos pôr assim, da pá virada, do que um ladrão, do que um roubador, tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado, não temos que ter lado, entende? Nós vamos seguir os princípios de Deus, vamos fazer a escolha de acordo com o princípio de Deus, mas você tem que saber que você tem que pôr isso aí, como uma coisa sem importância. Na hora que o diabo vê que você fala mais do Bolsonaro, fala mais do Lula do que de Jesus, e você se empolga mais do que isso, do que com Jesus, aí, querido, você entrou no nível do satanista te pega. Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Então vamos terminar o culto fazendo uma adoração? Eu já terminei o culto. Chamar os irmãos da liderança para estar orando pelas pessoas. Vamos vir aqui o pessoal agora também tem uma coisa, tá, gente? Era bom assim vocês que já estão mais tempo na igreja, também ajudar nós a orar um pelo outro. Por quê, né? Vamos imaginar aqui, né, que o nosso ministério, ele vai ser vamos supor que nós vamos ser precursor de avivamento. Se nós vamos ser precursor de avivamento, não quer dizer que a nossa igreja, o nosso ministério vai ser grande, mas que nós vamos trabalhar muito para Jesus, nós vamos. Né? Então vamos supor assim, as pessoas que virem aqui, e Deus for usar nós para fazer milagre, para administrar esse negócio aqui, você vai ter que ser usado no nível, nós tudo no nível só. Todo nós operando, sinais, prodígios, maravilha, fazendo com que as pessoas tenham experiência com Deus. Esse deve ser o seu sonho de estar aqui. Assim, o seu sonho deve ser o seguinte, eu vou permanecer nesse lugar, porque nesse lugar tem uma promessa, e eu vou ser usado por Deus, nesse lugar. Né? Agora, não vai pensar que vai ser uma coisa fácil não, tá? Porque a maioria das pessoas, ontem mesmo eu estava ministrando ali, né? E eu falei para aqueles jovens, né? Eu comecei assim, falei assim, vocês têm sonho? Aí eu falei, vocês têm sonho de ter casa, de ter carro, né? Tem. Eu falei, vocês sabiam que quando vocês tiverem o sonho de vocês realizado, vocês vão desprezar ele, vão ser ingratos, vão
Aí eu falei assim, porque todo mundo, ele vive correndo atrás de sonho. Mas depois que ele tem um sonho realizado, ele despreza. Aí eu contei para eles, eu falei, quando nós colocamos essa piscina aqui, teve um avivamento na igreja por causa da piscina. Mas todo mundo vinha, e aquilo, e tudo que nós estava construindo, né, mas tinha avivamento. Por quê? Porque nós não tinha nada. Então o sonho de ter as coisas fazia nós ficar animado, avivado, né? Eu falei assim, aqui, gente, ficava cheio de gente. Mas vinha gente igual formiga, turma do ministério. Cadê eles aqui, Falei, sabe quem está usando a piscina aqui? É quem não é dono da piscina, porque a igreja que é dona mesmo, nem vem aqui tomar banho na piscina. Eu falei assim, então, eu falei para eles, é só para vocês saberem que o sonho realizado, ele deixa de ser importante para nós ficamos ingratos, porque nós nem agradecemos o que Deus já deu, não desfrutamos do que Deus já deu, Deus tem dado para nós, né? E isso é natural, mas não é de Deus, tá, gente? A gente tem que estar grato com aquilo que a gente tem. A gente tem que estar usando aquilo que a gente tem, gastando tempo com aquilo que Deus já nos deu. Não ficar descontente e só buscando aquilo que nós não temos. Primeiro a gente tem que estar grato, contente. O que a Bíblia fala? Se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, estejai-vos contente, satisfeito, né? Então nós corremos atrás de sonhos. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E não desfrutamos dos sonhos que nós já temos. Do que já está na nossa mão. Glória a Deus. Quantos de nós, né, tem aonde morar, tem carro para andar, tem filhos, tem as panelas em casa, tem o fogão, tem a comidinha para fazer, tem tudo, né? Mas nós nem liga para isso, mas nós estamos querendo algo que nós andamos até chateado, descontente. Quantos nós amanhã vai trabalhar e não lembra de quando estava desempregado? Nem tem medo de ficar desempregado, de amanhã acordar e não ter aonde ir. Né? Precisamos ser grato àquilo que Deus já deu, ser feliz com aquilo que Deus já deu, e depois Deus vai acrescentando. Diga comigo, aí Deus, vai acrescentando. Glória a Deus. Por que o povo do deserto ficou rodeando 40 anos? Porque Deus dava o maná para eles. Não, no primeiro dia foi uma festa o maná. E o maná, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. No segundo dia o maná, no terceiro dia o maná, no terceiro dia o maná. Depois de uns dias lá, depois que passou uns dias, falou, mas só maná. Um maná de novo? É igual amanhã, né? Você vai trabalhar, você vai falar, mas de novo tem que trabalhar? De novo esse serviço? Né? E aquele pão, né, tinha tudo que o homem precisava para viver bem e ter saúde. Mas por causa de ser uma coisa rotineira, o povo começou a murmurar. Né? Vamos pedir perdão para Deus? Para nós talvez hoje você fale assim, poxa, eu preciso mudar a minha maneira de ver e de pensar do meu trabalho, porque Deus falou muito sobre trabalho hoje, né? Do meu trabalho, porque eu não quero sair desse lugar de proteção. Eu não quero perder minha autoridade, eu não quero estar com as portas que Deus tem para mim fechada. Eu quero abrir as portas que Deus tem para mim. Amém, querido?
Então, para Deus abrir aquela porta dos sinais e prodígios, né, para mim, né, eu tive que corrigir algumas coisas na minha vida. E eu estou corrigindo ainda muita coisa, porque eu sei que tem muitas portas que Deus está para abrir ainda, que estão fechadas por causa da circunstância. Glória a Deus. Então vem aqui, pessoal, vamos ajudar a orar aqui. Quem quer receber oração, venha correndo. Uma vez Deus mostrou para mim, né, Ele me levou arrebatado assim, e ele mostrou as igrejas, não vou contar tudo, vou falar bem rapidinho. E Ele falou assim para mim: o que você está vendo? O que você acha de estranho, diferente? Que te chama atenção olhando para as igrejas? E eu vi aqueles grupos de igreja, um orando, e falava assim: Senhor, eles não olham para cá. Eles estão orando, mas não estão olhando para ti. Ele falou assim: é isso mesmo. E eu entendi que Deus queria que eu ensinasse as pessoas que toda vez que você fosse buscar Ele, em vez de ficar olhando um para o outro, as circunstâncias, ou para um problema, ou imaginar uma coisa assim, ó, você só faz assim, ó, imagina você olhando para Jesus agora. Você olha para cima assim, ó, e pensa assim, ó, eu estou olhando para Jesus agora. Tá? Faz isso. Leve teus olhos para cima e fala para o Senhor ouvir. Fala assim: Senhor, fala, eu estou olhando para ti. Porque é de ti que vem o meu socorro. É de ti que eu vou receber misericórdia. Jesus, me perdoa todos os meus pecados. Me ajuda, pela fé, a acertar a minha vida para ficar escondido em ti. Jesus, que pela graça, pela fé, os seus anjos já desçam e me ajudem a organizar a minha vida para viver na sua dimensão, aonde o Senhor reina e eu quero reinar contigo, aqui na terra, como o Senhor reina aí no céu. Aleluia. Vai dar um sorriso para Jesus. Te amo, Jesus. Agradeça ao Senhor por algo que você começa a agradecer. Agradeça ao Senhor por tudo que tem feito, pelo meu trabalho, Pai, pela minha casa, te agradeço, pela minha esposa, Pai, te agradeço, Pai, pela saúde, Pai, te agradeço, pelas compras, pelas vendas, pelo dinheiro que sobra, Pai, te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus, por aqueles que nos ajudam, Pai, que ajudam o trabalho, pelos fornecedores. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela minha cidade, Pai. Eu te agradeço, Deus, pelas ruas, pelos carros. Eu te agradeço, Pai, pela energia elétrica, pela água, pela comida de cada dia. Eu te agradeço, Pai, por nós termos esse lugar para te buscar. Te agradeço, Deus, pela revelação, pelas ministrações. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor, por nós sermos a tua igreja. Te agradeço, Senhor. Eremanai te candalabash, orecandalabash. Eremini candalaturi xere candalabash. Agora, Pai, eu quero lhe pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha o teu reino,
que nós venhamos, Deus querido, a ganhar dinheiro, Pai, a nos reeducar, a nos transformar, Pai, para o Teu propósito. Eu quero, Pai querido, que cada um de nós aqui, Deus, possa, o dia que nós partir, Senhor da glória, possamos ir morar no céu. E chegar lá, Pai querido, com honrarias, Deus, de ter cumprido o Teu desejo, Tua vontade. Papai, eu quero lhe pedir, Deus, experiências espirituais de sonhos, revelação, de comando, Pai, para que nós possamos, Deus, fazer tudo que Te agrada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Pai, se aposse de nós. Lamare candalabash, ore candalabash. Neremini candalabash, ore candalabash. Rebabane candalabash. Aleluia. Glória a Deus. Olha, interessante, né, que o pastor trouxe aqui para nós. Ele disse que o Senhor mostrou assim vários, creio que sejam vários de nós, né? Muitos troncos podres. Feio, horrível, né, pastor? E à medida que nós vamos agradecendo a Deus, né? Ele diz que aquelas cascas foram saindo, foram limpando. E aí, por causa de ter uma vida de gratidão, os troncos se tornaram como se fosse umas árvores nobres, né? Um pau-brasil, bem bonito, né? Os brotos começaram a sair. Então, essa palavra, né? Ela é uma palavra porque, assim, para a gente sair daquele propósito do inimigo, né? E o pastor estava falando aqui para mim, falou assim, ó, pastor, é por causa da ingratidão que esses troncos estão secos, estavam podres. Mas se nós começar a agradecer a Deus, né? Então, viver uma vida de gratidão, nós vamos ser como o pau-brasil. Nós vamos ser árvores frondosas, né? Tudo começa com isso, querido. Porque se tiver uma vida de ingratidão, a ingratidão, ela apodrece a gente. Nós tínhamos que estar gratos só de existir, né? Porque se a gente existe, nós temos chance de... significa que nós existimos, que nós vamos ser seres espirituais que podem morar para sempre na eternidade com Deus. Né? Só de nós existir, nós já podemos ser muito gratos, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, criado para a glória de Deus, nós somos criados. E por mais, né, que nós tenhamos dificuldade na vida, nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos.
Eu vi o testemunho daquele cara que é cego, né? Daquele cantor, né? Assembleiano, que ele é cego. E ele fala assim, né? Que a alegria dele de não ver nada, né? Que o dia que ele abrir os olhos dele, ver os olhos dele, ele vai ver Jesus. Né? Então ele sabe que um dia ele vai abrir os olhos dele e a primeira pessoa que ele quer ver é Jesus. Então, né, aí a gente fica olhando, né? O cara cego, tudo isso, né? O cara alegre, grato, né? E feliz por ser cego, porque no dia que os olhos dele abrirem, ele vai ver Jesus. Né? Então nós devemos fazer isso, né? Entregar nossa vida para Jesus. Diga comigo assim: o diabo não suporta quando nós estamos posicionados em Jesus. Ele fica doido com isso. Por quê? Porque ele perde o acesso à tua vida. E Deus entra. Então agora nós só perdemos se nós quiser. Amém, querido? Senhor, eu te louvo, Deus, por essa noite. E agora, papai, nós vamos orar um pelo outro, como diz a tua palavra. E eu quero, Jesus, continuar olhando para o teu trono, Senhor. Porque do Senhor vem o nosso socorro, Pai. Eu declaro, Pai querido, que essa semana será uma semana de muita bênção, Pai. De muita alegria, Pai. Porque nós vamos ver o nosso trabalho, Pai querido, como uma obra missionária, Deus. Aonde, Senhor, o Senhor dignifica o nosso nome, aonde nós produzimos, aonde, Deus querido, gera fonte, Pai, para nós tocarmos a Tua obra e tocar a nossa vida também, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A obra do inimigo está caindo por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha
mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita, eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando, ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando, ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar. Se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento aonde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, sabe, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando, tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E Ele está falando, ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro.
Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto, Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer.